Fala palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis aqui do canal, hein? Deixa o like, não se esquece, comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião aqui sobre o vídeo, sobre o que você acha do momento do Palmeiras. Não se esquece, hein? Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. Bom, muitos palmeirenses até estão meio que anseios, né? Aí com a final no domingo, até porque o placar construído na última quarta-feira não foi um placar elástico, não foi um placar confortável para o jogo da volta. 1-0 apenas, gol do Flaco Lopes ali. E muitos não estão se sentindo confortáveis com esse placar. E, para ser sincero, eu também não, tá? Eu também não. Porém, a gente não pode ter medo, a gente não pode temer o Novo Horizontino. Até porque são eles que estão atrás do placar. Seria ruim se a gente tivesse empatado esse jogo em 0-0 ou ter perdido por 1-0 mesmo. Mas a gente venceu por 1-0. E podemos aproveitar isso de certo modo. Né? Porque o Novo Horizontino vai querer atacar. Porque ele está atrás do placar. Então, não se pode ficar anseio ou achar que tudo vai por água abaixo no domingo, porque eu não acho que vai. Tá? Mas para isso o Palmeiras tem que melhorar alguns pontos. Pontos importantíssimos aí, para que possamos vencer a equipe do Novo Horizontino fora de casa no domingo, tá? E levantar aí a taça depois de, sei lá, 2 anos que a gente não levantou a taça. Mas vamos lá. Primeiro, mudança de peças, tá? O Palmeiras tem que mudar algumas peças ali no seu meio campo, tá? O resto deixaria igual, até porque não tem como mudar a lateral direita, porque se colocar o Jair teremos pouco apoio, por mais que hoje, na minha opinião, o Jair esteja jogando melhor que o Kelvin, né? Menos pior, digamos assim. Já tem um papel muito fundamental defensivo, no aspecto defensivo, mas ofensivamente ele não apoia. Então, assim, pra mim já é um zagueiro, isso é verdade. E o Kelvin não vem aí se encontrando, né? Não se encontrou ainda no Palmeiras, infelizmente, né? Começou bem, quando chegou já foi titular, jogando boas partidas, mas aí depois desandou, tá? Mas eu mexeria ali no meu campo. Tá? Eu não mexeria ali no time como um todo, não, tá? Bom, eu tiraria o Maurício para colocar o Evangelista para dar equilíbrio total ao meu campo. O que é esse equilíbrio total? Equilíbrio total é colocar o Evangelista de 5 para poder adiantar o Marlon de 8, colocar o Andrés de 10. Se o Palmeiras fizer isso, se o Abel Ferreira fizer isso, eu acho que o nosso meio campo melhora 200%. Entendo que o Maurício esteja jogando bem nesses últimos jogos. O Maurício vem contribuindo muito para o nosso time, ofensivamente ali e tal. Mas eu não colocaria o Maurício para esse jogo. Eu tiraria ele e colocaria o Evangelista porque precisamos de equilíbrio no meio campo. Porque não temos um 5 de origem, tá? O 5 de origem que a gente tem é o M. Martinez e todo mundo sabe o que esperar do M. Martinez. E, para ser sincero, até que porque esperamos aí que o Novo Horizontino ataque o Palmeiras. Essa é a verdade, tá? Esperamos que o Novo Horizontino vá para cima do Palmeiras. E eu tenho certeza que o Novo Horizontino vai querer explorar esse buraco que o Palmeiras vem apresentando no meu campo nos últimos jogos, tá? Ali, na parte da quarta-feira não foi muito aproveitado porque o Novo Horizontino não queria jogar. Essa é a verdade, tá? E o Palmeiras também não apresentou um futebol tão expressivo assim. Por isso que o jogo foi morno. Mas em Novo Horizonte, eu acho que sim, o Palmeiras poderá ser ameaçado aí pela equipe do Novo Horizontino. Tá? Então eu colocaria o Evangelista de 5 para dar mais pegada para o meu campo. O Marlon de 8, até porque de 5 eu acho que ele não é tão bom ali de 5. E o Andrés de 8 a gente sabe que também não é bom, né? Joga nessa função também, mas eu prefiro o Andrés de 10. E a segunda modificação que eu faria é colocar o Arias, né, no lugar do Alan. O Alan não jogou bem o último jogo, não significa que não vai jogar bem o segundo jogo. E muitas pessoas aí estão falando que o Abel tá com sei lá, evitando o Arias e tal. Não acho que é isso, tá? Talvez porque o jogador chegou agora, então ele quer ali ter um pouco de critério, né? De famoso critério de escalar a montanha, mas eu colocaria sim o Arias nesse jogo. Tá? Eu acho que é um cara que desequilibra, é um cara que tem um drible muito bom, que bate falta, que bate pênalti. Então, para jogos decisivos,
para esse jogo que é decisivo, eu colocaria o Arias, tá? E, rapaziada, outro terceiro quesito, é o segundo quesito, não me lembro quantos quesitos eu falei aqui. Eu falei o primeiro, né, que é mudar peças. Vamos falar o segundo aqui, que é ter a bola quando parar de pressionar. Equipes como Paris Saint-Germain e Bayern de Munique são equipes que gostam de pressionar o seu adversário. Equipes que gostam de ter a bola. E todo mundo sabe que é impossível pressionar o adversário em 90 minutos de jogo. É impossível, tá? Porque nós somos seres humanos e nós cansamos. E eu acho não, tenho certeza ali, eu vendo ali os jogos do PSG e do Bayern de Munique, quando eles cansam, quando eles pressionam e cansam, o que eles fazem? Eles ficam rodando a bola de lá para cá, tendo mais posse de bola, para poder ali descansar. E o Palmeiras deveria fazer isso, né? Vimos aí que no jogo do Fluminense, contra o Fluminense, em Barueri, a gente sofreu de certo modo, nesse aspecto. Nos primeiros 15 minutos, o Palmeiras pressionou o Fluminense, encurralou o Fluminense, jogou para cima do Fluminense, e quando cansou, de vez de ficar com a bola, né, ter a posse de bola, cadenciar o jogo, acalmar, esfriar um pouco o jogo, estava 2-0 naquele momento, o Palmeiras, ele dava a bola para o Fluminense, ele permitia que o Fluminense tivesse a bola e chegasse. E para mim é um aspecto muito perigoso, tá? Quando o seu time já está cansado, foi ali com uma ideia de pressionar, cansou, e você vai lá dar a bola para o adversário. Você cansado, você dá a bola para o adversário de atacar. Eu acho que isso aí não é uma boa estratégia, tá? Eu acho que aí pode fazer aí modificação nisso, ter mais a bola, porque o Palmeiras tem time para isso. Se você olhar o time do Palmeiras, é um elenco que bate de frente com o Flamengo. Para mim é um dos melhores elencos do Brasil, da América do Sul inclusive, ao lado do Flamengo. E para mim esse time do Palmeiras tem técnica para poder fazer isso. Cansou? Roda a bola, toca para esfriar o jogo, cadenciar, respirar. Isso o Palmeiras pode fazer muito bem aí para poder, quem sabe ali, segurar ali um pouco o jogo para poder não ser ameaçado. Claro, isso não significa que a gente não vai sofrer. Nos últimos jogos a gente viu isso. Palmeiras ofensivo. Opa! Rapaz, peraí. Voltou. É um Palmeiras ofensivo que cria muitas chances, mas quando cansa é ameaçado. Tá? A gente viu isso. A gente viu muito isso. Tá? Até porque o futebol é um cobertor curto, né? Quando você ataca, você deixa suas costas livres ali. Ah, de novo, meu Deus. Peraí. Perdão aqui, rapaziada. E a gente não tem aí um aspecto defensivo tão bom quando a gente tem a bola nos pés e a gente ataca com muita frequência, tá? Mas isso não significa que o Palmeiras possa cadenciar o jogo dessa forma. E é isso, rapaziada. Esse aqui é os meus pontos que o Palmeiras tem que ter para poder melhorar o jogo contra o Novo Horizontino, né? Chegar bem no jogo da final, mudar algumas peças, colocar Evangelista no lugar do Maurício para poder equilibrar bem o nosso meio campo, né? Colocar o Arias no lugar do Alan e também ter posse de bola, né? Porque o Palmeiras ele tem um elenco para isso, de posse de bola e de muita precisão de passes aí para poder aí cadenciar o jogo e dar uma esfriada aí no adversário e tal, e claro, descansar para poder pressionar novamente. E é isso, tamo junto. Deixa aqui sua opinião nos comentários, valeu e avante palestra!